Fala, seus ricos! Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar com dados históricos quanto tempo você levaria para acumular R$1 milhão investindo R$500 por mês, simulando em vários investimentos diferentes. Vem comigo! Então vamos lá, para a gente fazer esse cálculo aqui, eu fiz uma pesquisa e escolhi alguns investimentos. E o primeiro que eu escolhi aqui são os fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários a gente tem um índice que se chama IFIX, que é basicamente uma carteira teórica de fundos imobiliários e tem a característica de mostrar pra gente o desempenho médio dos fundos imobiliários no tempo. O IFIX há 10 anos atrás estava em 1.050 pontos, hoje ele está em 2.855 pontos, ou seja, uma valorização de mais ou menos 170% ou 10,5% ao ano. O rendimento mensal dos fundos imobiliários foi de mais ou menos 0,65% ao mês ou 7,8% ao ano. Nesse caso eu peguei como referência um dos fundos mais conhecidos no mercado, que é o BCFF11. Ele foi constituído em 2009, então ele tem um histórico que a gente está buscando. E por ser um fundo de fundos, que é um fundo que investe em outros fundos, ele tem uma característica de mostrar o rendimento médio dos fundos. Nesse caso nós temos então 10,5% de valorização anual e 7,8% de rendimento anual pagos na forma de dividendos. Isso dá uma rentabilidade total de 18,3%, só que no mesmo período, nos últimos 10 anos, a inflação foi de mais ou menos 5,7% ao ano. E para a gente calcular a rentabilidade real no período, a gente precisa pegar o total, que foi 18,3%, e subtrair a inflação, que foi de 5,7%. Isso dá para a gente uma rentabilidade real de 12,6% ao ano. Todas as simulações que eu fizer aqui vão ser com prazo de 10, 20, 30 e 40 anos, para você ver o crescimento do patrimônio no período e para você também entender que o tempo é o maior fator multiplicador de capital. Tá bom, então se a gente considerar que esses números vão se repetir nos próximos 10 anos, se você investir R$500 por mês e você ter um retorno anual de 12,6% em 10 anos, o seu acumulado seria de 114.521,08, já descontando a inflação. Na verdade, o valor que você teria seria maior, só que é a mesma coisa de você ter esse valor hoje. Você consegue comprar lá na frente o que você compraria com esse dinheiro hoje. Se você investisse por mais 10 anos, totalizando aí 20 anos investindo, o resultado seria de R$ 489.726,66 centavos. Em 30 anos seria de R$ 1.719.013,42 e em 40 anos seria de R$ 5.746.528,03. Beleza, agora guarda esses valores aí que no final eu vou fazer algo bem interessante. Agora a gente vai ver quanto tempo levaria para você juntar R$1 milhão investindo R$500 por mês em ações do Brasil. E para isso nós vamos utilizar o índice do Ibovespa, que é o índice das maiores empresas brasileiras. E há 10 anos atrás o Ibovespa estava em 63.800 pontos, hoje ele está em quase 120 mil pontos, uma valorização de mais de 88% ou então 6,5% ao ano. Os dividendos médios anuais pagos pelas empresas que compõem o índice não foi uma informação muito simples de ser encontrada, então o que eu fiz foi pegar as empresas com maior representação no índice e ver o dividendo pago nos últimos 12 meses por elas. E o resultado foi algo próximo de 4%. Só que como a gente está vivendo um período um pouco atípico, os últimos 12 meses não refletem de fato o que pode ter sido os últimos 10 anos. Então o que eu fiz foi definir em 6% os dividendos apenas para fins de cálculo, porque aí fica um pouco mais realista. Então fica assim, 6% de dividendos anuais mais 6,5% de valorização média, que é igual a 12,5%. E como a inflação média anual dos últimos 10 anos foi de mais ou menos 5,7% ao ano, subtraindo ela, nós temos a rentabilidade real de 6,8% ao ano para as ações. Por mais que isso pareça ser um resultado muito baixo para as ações, o que eu fiz aqui foi pegar o índice do Ibovespa. E o índice do Ibovespa ele é constituído das maiores empresas brasileiras. E uma empresa que fatura 10 bilhões, para ela passar a faturar 20 bilhões, é uma distância muito grande. Então isso é difícil de acontecer. Então uma empresa que já é muito grande, se valorizar muito, é algo improvável. Então a verdade é que na Bolsa de Valores brasileira existem dezenas de outras empresas que não estão no índice e que têm valorizações muito melhores. Eu, por exemplo, tenho na minha carteira 2 ações que eu adicionei no ano passado que já acumulam mais de 100% de alta. Então existe sim a chance de você ter um retorno muito melhor com ações do que fundos imobiliários, só que o que eu fiz aqui foi pegar índices, porque quando a gente começa a investir, a gente não sabe escolher uma ação, não quer ou não tem tempo de escolher. Então o que você vai fazer é terceirizar
decisão, porque se você não terceirizar a decisão, não investir por meio de um ETF ou um fundo de investimento, você vai fazer alguma coisa errada nos seus investimentos. Então, quando você não sabe escolher em uma ação, o ideal é você investir de uma forma diversificada, e quando você investe por meio de um ETF, é muito mais seguro porque você está diversificando com pouco dinheiro. O ETF que replica o índice do Ibovespa é o BOVA11 e você pode investir por ele com R$115. Então é muito acessível e você já se expõe a todas as empresas do índice. Mas então vamos continuar aqui. Imagina que você investe R$500 por mês no BOVA11 e com um retorno de mais ou menos 6,8% ao ano, em 10 anos o seu resultado seria de R$ 84.648,74. Em 20 anos seria de R$ 248.079,25. Em 30 anos seria de R$ 563.612,79 e em 40 anos seria de R$ 1.172.810,32. Lembrando que esses valores já descontam a inflação. E agora, imagina você investir nas maiores empresas americanas. Você pode investir por meio do IVVB11, que é o ETF que replica o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas. E há 10 anos atrás, o índice estava com 1.300 pontos, hoje ele está com mais ou menos 4.200 pontos, ou seja, uma valorização de mais ou menos 223% ou algo próximo de 12,5% ao ano. E com relação aos dividendos, uma grande parte das empresas americanas não pagam dividendos, porque a ideia é que se ela deixa de pagar o dividendo, ela reinveste nela, e aí o investidor ganha de todo jeito. Mas para fins de cálculo, eu vou simular que a média das empresas americanas pagam em torno de 2% de dividendos, porque como existem muitas empresas americanas que pagam dividendos, que pagam bons dividendos, seria injusto eu não colocar nenhum valor aqui. E uma coisa interessante é que quando você investe lá fora, seja por meio de um ETF, abrindo conta lá fora, ou um fundo de investimento, você tem uma dupla valorização, que é a valorização das ações que você investiu, que você está se expondo, e a valorização do próprio dólar, que historicamente sempre se valorizou. E há 10 anos atrás, ele estava a R$ 1,60, hoje ele está em R$ 5,24, ou seja, uma valorização de mais ou menos 225%. Para a gente fazer o primeiro cálculo aqui, eu vou desconsiderar a valorização do dólar. Primeiro porque essa valorização ela já aconteceu, e segundo que não é como se a gente estivesse falando da valorização de uma empresa que pode ser infinito, porque a valorização do dólar implica diretamente na desvalorização da nossa moeda. E se a gente projeta essa mesma valorização para os próximos 10 anos, é como se a gente falasse que o dólar vai estar em R$17. E se a gente vai mais à frente, por mais 10 anos, seria como se o dólar estivesse a R$55. E caso isso acontecesse, seria praticamente um caminho em direção ao que a Venezuela vive hoje. Então, continuando aqui, descontando a inflação média de 5,7%, a gente tem uma rentabilidade real de 6,8%, mais 2% de dividendos, que dá 8,8%. E se você investisse no ETF IVVB11, R$500 por mês, considerando que esses números se mantivessem nas próximas décadas a 8,8% ao ano, lembrando que aqui nós não estamos considerando a valorização do dólar ainda, o resultado em 10 anos seria de R$ 93.878,27, em 20 anos seria de R$ 312.077,90, em 30 anos seria de R$ 819.235,63 e em 40 anos seria de R$ 1.998.013,52. E agora, se a gente considerar o dólar, ele teve uma valorização de mais ou menos 225% nos últimos 10 anos, o que dá mais ou menos 12,5% ao ano. Então, 12,5% de valorização do dólar, mais 8,8% de valorização real das ações, dá um total de 21,3%. E se nós projetássemos isso para os próximos 10 anos, o resultado, investindo R$500 por mês, seria de R$ 181.738,72. Em 20 anos seria de R$ 1.435.040,20. E eu vou parar por aqui porque eu não acho correto calcular a rentabilidade possível de um investimento considerando a valorização de uma moeda em detrimento da desvalorização da outra. Isso é algo que pode te induzir a criar uma expectativa positiva, é algo que tem pouca probabilidade de acontecer. Então agora, como você pode ver nessa tabela, se os números se repetissem nas próximas décadas, o tempo mínimo para você atingir seu primeiro milhão investindo apenas R$500 por mês seria próximo de 30 anos. Agora, se você investisse mais dinheiro, a história seria outra. Por exemplo, imagine que você tem aí uns 10% de retorno acima da inflação e você consegue investir R$2.000 por mês. Você gastaria 17 anos para alcançar. Então já seria um encurtamento de quase metade do tempo. E quanto mais dinheiro você investir, mais rápido isso vai ser alcançado. Sabe, investir é muito bom. Te tranquiliza, te assegura sua família contra eventuais emergências. Mas cuidado. Cuidado para os investimentos não te confortarem, porque ninguém cresce no conforto.
É no desconforto que os grandes empreendedores surgem. São nos momentos de decisão que você mostra quem realmente é. São nos momentos onde você não tem mais o que fazer que surge um campeão. Então, se você teve alguma ideia empreendedora, se você teve a oportunidade de empreender, se você começou algo e não foi à frente, você pode ter deixado uma grande oportunidade passar. Mas não se arrependa, porque você pode tomar uma decisão nesse momento. Uma decisão para você mesmo, de que você vai fazer o que precisa ser feito, de que você vai fazer o que as outras pessoas não têm coragem de fazer, de que você vai fazer mais do que as outras pessoas, porque você sabe que se você está fazendo mais do que as outras pessoas, você tem o direito de receber mais do que as outras pessoas. Mas é verdade que a maioria não vai fazer isso. A maioria vai dar uma desculpa ou outra, mas o que eu estou falando aqui não é para a maioria, mas é para você. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo: eu transformo a minha vida. Deixe seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E até o próximo vídeo.